Eu iniciei meu pronunciamento de hoje fazendo uma análise da audiência que aconteceu no dia 19/4. As pessoas me perguntaram, especialmente os meus alunos, eu já quero falar disso já já, mas as pessoas me perguntaram, vários amigos, as pessoas que convivem comigo, os amigos de igreja, irmãos de igreja, perguntaram sobre a repercussão que houve da audiência do dia 19/4. E aí, durante a própria audiência, eu fiz algumas observações. E fiquei realmente, como eu estava aqui em cima, conversando com algumas meninas que trabalham no hospital, nos postos de saúde, que estavam aqui perto do púlpito, e depois conversei com o Dr. João, que aqui estava, conversei com, enfim, com as pessoas que deu para conversar naquele dia, na correria que foi. O promotor também ligou, e enfim. E eu queria comentar um pouquinho, eu acho que é válido para nós sabermos qual direção nós vamos tomar, e especialmente aquilo que nós não podemos repetir de falhas e de erros. E observando daqui, onde eu estava, eu observei a seguinte situação. Há pessoas que aqui vieram simplesmente para atrapalhar, há pessoas que vieram com opinião pronta, seja ela verdadeira ou não, e é complicado quando você vem com uma opinião pronta, porque você não se dá o direito de questionar. Isso é perigoso. Mas, de qualquer forma, estou dizendo que eu observei aqui. Há pessoas que vieram especialmente para ofender, simplesmente para ofender. Há pessoas que vieram para desabafar, porque estavam cansadas de alguma forma. Há pessoas que vieram para contribuir para que a audiência fosse um sucesso. E quando eu digo aqui há pessoas que vieram para ofender, desrespeitar, eu digo em relação especialmente às pessoas que aqui estavam. Especialmente a minha mãe, que é uma senhora de 58 anos, e nós saímos daqui assustados. Quando eu digo assustados, não pensem vocês que eu me acovardaria ou até mesmo mudaria de opinião por causa da audiência em si. Mas eu quero dizer a vocês o que eu vim fazer nesta audiência do dia 19. Eu vim para ouvir, especialmente para ouvir, porque nós ouvimos um lado da história, ouvimos o outro lado da história, e é preciso ouvir ainda outros lados da história. Outros lados da história, isso é importantíssimo. Volto a frisar, para que a gente avance, para que a gente realmente escolha aquilo que é melhor para nós mesmos, não o que eu somente, mas o bem comum. E de alguma forma, nós precisamos buscar esse bem comum. E aí, conversando com algumas pessoas, eu queria dar os parabéns, eu acho que é muito válido dar aqui os parabéns, especialmente às pessoas que vieram aqui e deram a cara a tapa. O que é dar a cara a tapa? É vir aqui. É vir aqui, conversar, mas sem ofender, sem xingar, sem baixar o nível, não é necessário. Especialmente as pessoas, eu conversei, vou repetir isso para vocês. Eu conversei com algumas pessoas que estavam aqui, pertinho aqui do púlpito, fiz várias perguntas em relação ao hospital, fiz várias perguntas em relação aos postos, como é e como deixa de ser, como funciona, como não funciona. E muitas pessoas elas ficam nas redes sociais somente. As redes sociais viraram a terra das reclamações. Se duvidar daqui um pouquinho, se nós não tomarmos cuidado, as redes sociais vão virar tribunais. Não importa se a verdade é isso ou aquilo, vai virar um tribunal. As pessoas preferem. Isso que aconteceu comigo, já vou chegar onde eu quero em relação a isso. As pessoas preferem difamar alguém porque ela ouviu algo, mesmo que não seja da boca daquela pessoa, ela ouviu algo. Ela prefere difamar a pessoa lá sem se importar com que as pessoas vão escrever lá sobre aquela pessoa, é verdade ou não, mas não prefere vir aqui conversar, olho no olho, como fiz eu, como as meninas que estavam aqui. Nós conversamos sobre vários assuntos e eu fui pautando ali, fui colocando a relação daquilo que eu achei interessante conversar com o promotor, que daqui a pouco está chegando, está de férias, com a promotora a doutora Fernanda também, com os colegas, e assim por diante. Então aqui eu quero deixar essa reflexão, especialmente para essas pessoas, o meu respeito, o meu carinho,
que vieram aqui com respeito, com sabedoria, para conversar. Aconteceu semana passada uma situação que me deixou muito desapontado, porque eu não uso as redes sociais e jamais vou usar as redes sociais para difamar ninguém, absolutamente ninguém. Eu acho que quando nós temos algo para dizer, nós precisamos, eu sempre digo isso, né, que há dois tipos de pessoas. Há aquelas que ficam lá nas redes sociais, não sugerem nada, lá elas são juízas e juízes da verdade, os donos da verdade. E há aquelas que eu quero falar com você pessoalmente, eu quero olhar no seu olho e quero dizer aquilo que eu acredito de você. Eu quero entender se isso que você disse é verdade mesmo, de onde surgiu, de onde partiu. Isso é extremamente importante. E é esse tipo de pessoa que eu dou valor. Aquele que sai da sua rede social ou do seu sofá e vai conversar. Sempre. Sempre. Eu tenho 17 anos de sala de aula, graças a Deus, extremamente de sucesso. Tenho um maior orgulho de dizer que eu sou professor e um excelente professor nessa cidade há 17 anos. Dei aula para a maioria dos netos de vocês, dos filhos de vocês, para alguns de vocês que aqui estão. E continuo, espero continuar, porque eu estou só apenas no cargo de vereador. Mas eu sou professor, com o maior orgulho de dizer isso. E sou filho da dona Zilda também, que lá está. Não só em sessões polêmicas. Ela está conosco desde a primeira sessão. Então ela sabe o que eu estou dizendo. E aí os alunos me perguntaram, teacher, o que é uma OS? Rapidamente no final de aula. Eu expliquei algumas coisas rápidas, porque estava aplicando prova. E usei um diálogo de uma funcionária que aqui estava do hospital, que eu a considero muito mesmo, porque eu achei muito sensata. Ela estava aqui no cantinho, fui falar com o Dr. João que ela estava aqui, ela disse assim para mim, teacher, a questão não é se nós vamos ficar sem emprego ou não, nós sabemos, palavra de funcionário que trabalha lá, nós sabemos que nós que gostamos do que nós fazemos, nós não vamos perder o nosso emprego. A questão é gestão. Estou usando as palavras da pessoa que estava aqui. A questão é gestão. Foi isso que eu disse na sala de aula para os meus alunos. Isso que eu disse para os meus alunos rapidamente. Olha, gente, o aluno perguntou, teacher, mas as pessoas vão perder o emprego? Eu vou usar as palavras de um funcionário que estava aqui. Eu só não vou citar o nome dela porque eu não pedi permissão a ela, só por isso, mas ela está aqui hoje na sessão. E eu a respeito muito. Ela me disse, teacher, a gente que trabalha, nós não estamos reclamando, nós sabemos que não vamos perder o emprego. Porque a pauta ela vai ou não vai perder o emprego em si? Nós estamos preocupados com outras questões, mas eu quero deixar claro que é gestão. Isso eu respondi aos alunos, rapidamente. Aí algum aluno saiu da sala de aula, levou isso para casa, que levou para o hospital, e a pessoa foi lá na rede social e falou um monte de absurdo a meu respeito. Que pena que não está aqui para ouvir. É uma pena. Aí eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou lá responder aquele monte de absurdo que eu sei que eu não falei? Primeira pergunta. Eu vou dar esse péssimo exemplo para os meus alunos, se eu ensino eles todos os dias que eles precisam conversar olho no olho? Segunda pergunta. Fiquei chateado por quê? Porque é muito triste a gente ouvir calúnias, ou ouvir fofocas, ou ouvir coisas que você não disse. E se eu tivesse dito, eu tinha respondido. Falei isso sim, mas não falei. Aí fiquei me questionando depois sobre isso, que daí os alunos vieram conversar comigo, quando viram lá a situação no Face, os próprios alunos me avisaram, teacher, você leu tal matéria? A funcionária do hospital está dizendo isso do senhor. Vários. Aí que eu fui ler. Aí fui entender a situação. Eu falei, mas espera lá um pouquinho. Em que momento eu disse isso? Em que momento eu disse isso? Corri para conversar com os alunos para entender, porque foi tudo tão rápido. Queria recapitular, mas graças a Deus minha memória é ótima. E aí conversando com eles, não, teacher, o senhor falou isso. Só, que foi muito rápido. Então imaginem vocês, eu quero que vocês entendam uma situação importantíssima. Algo que alguém achou que era, pode causar na vida do outro. E aí eu, como um bom leitor que sou, e gosto muito do padre Fábio de Mello, ele diz uma coisa, que a gente só deve entrar na vida do outro, quando a gente for contribuir para a melhora desta pessoa. As redes sociais estão aí cheias de ofensas, de calúnias, e as pessoas continuam, o pior de tudo é ver as pessoas compartilhando. Aí foi outros funcionários lá, fizeram um monte de questionamentos, que não estavam aqui, que eu não conversei.
E muita gente compartilhou isso depois. Mas ninguém veio questionar comigo. Ninguém veio questionar comigo, daquelas pessoas que estão ali. Aí a primeira coisa que me falaram: teacher, processa essa pessoa. Leve isso à frente. A pessoa tem que aprender também que rede social é terra de gente que tem o que fazer. A pessoa, quando ela vai escrever, ela tem que saber o que está escrevendo. Mas não vem o caso isso aqui. Eu quero chamar a atenção de todos nós que aqui estamos, é que nós precisamos, eu falo isso para os meus alunos todos os dias, e não sou leviano não, que também tem os meus defeitos, mas falo para os meus alunos todos os dias: prefira a conversa olho no olho. Não acredite só num lado da história. Vá ler as coisas nas entrelinhas. O nosso país é um país que precisa evoluir na parte de cultura, porque tudo que a mídia diz virou verdade. Tudo que o Facebook disse virou verdade. Ou então poucas pessoas questionam: será que isso aí que está escrito ali, que a colega escreveu, procede? Eu repito a vocês, eu usei as palavras de um funcionário público, uma funcionária trabalhadora que aqui estava. Eu usei as palavras dela para eu não cometer, de repente, qualquer tipo de erro que pudesse comprometer. Porque a gente precisa continuar insistindo, batendo na mesma tecla, até quebrar a tecla, se for o caso. A gente troca, que tem que ser olho no olho. Não disse em nenhum momento se votaria contra ou a favor das OS, porque eu queria ouvir. Queria ouvir os funcionários, queria ouvir os colegas vereadores, queria ouvir o pessoal que aqui estava, queria ouvir as pessoas que utilizam dos serviços do hospital, o usuário, seja ele funcionário público ou não. Nós precisamos ouvir. Hoje de manhã foi muito interessante aqui. Ouvimos várias reclamações, ouvimos outros apontamentos no qual nós não tínhamos visto. E o que eu aprendi enquanto professor? Eu vou anotar tudo e vou perguntar depois sobre isso, porque eu não entendo dessa situação, mas eu vou perguntar. Eu quero aprender. Eu quero entender se a OS realmente vai ser bom para todos. Se há necessidade de aprovar tudo isso correndo, eu não posso esperar um pouco para ouvir mais pessoas. Hoje de manhã teve uma pessoa aqui que falou assim, pegou o microfone, veio aqui e disse assim: olha, eu moro no bairro tal. Se os vereadores quiserem, Parque União. Se os vereadores quiserem, eu vou lá e marco uma reunião, reúno a população para a gente conversar. Vamos avançar nos diálogos em relação ao OS. É o que eu acredito. É o que eu acredito, então aqui estou deixando claro isso a vocês, para que, se for falar algo, por exemplo, olha, o teacher disse algo, ou se qualquer pessoa que disser algo, a gente, quando vai contar o que ela disse, a gente precisa tomar cuidado para contar exatamente o que ela disse. Exatamente o que ela disse. Para que depois a gente não seja chamado de mentiroso. Ou façam chacota com a nossa cara, que é pior ainda. E aí eu volto a falar para todos vocês, especialmente os alunos que hoje me disseram que iam estar me ouvindo também. Em que momento eu disse a eles que eu desrespeito, ou que a gente tem que continuar postando as coisas nas redes sociais, simplesmente sem questionar se é verdade ou se não é? Então isso me preocupa muito, porque aí eu vou repetir uma outra situação. A gente reclama muito daquele circo que a gente viu lá em Brasília. A nossa audiência não ficou muito diferente, não. E se a gente não fala sobre isso, ou então se a gente tem coragem para falar sobre isso, nós também somos criticados. Então vamos refletir, porque tudo parte de dentro da nossa casa, sempre. É do nosso redor. Boa noite, obrigado.